Sejam muito bem-vindos ao evento Inteligência Gerencial aplicada ao setor imobiliário. A gente está aí com quase mais de 200 inscritos, por isso eu estendi um pouquinho aí, 5 minutos para aguardar todo mundo entrar, mas mais da metade já entrou, então sejam muito bem-vindos. Esse é um evento produzido pela MAPA, então a gente está muito orgulhoso. O setor imobiliário é um dos setores que mais tem relevância para a gente, né? Então, essa audiência engajada para a gente é muito bom. Sejam muito bem-vindos, a gente vai até meio-dia com palestrantes aí de renome, pratas da casa, muito sabidos do assunto que a gente vai falar. Para quem não conhece a MAPA, para quem é o primeiro contato com a gente, sejam bem-vindos também. A MAPA é uma empresa goiana de contabilidade, consultoria e auditoria. Então, a gente atua aí em vários setores, entre eles o setor imobiliário. A gente tem 6 unidades, estamos em 5 estados, 2 unidades em Goiás, estamos em Vitória, estamos no Espírito Santo, né? Estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em São Luís do Maranhão, nessas capitais também a gente está participando aí bastante. E é um evento que com certeza vai agregar muito para os profissionais e para as empresas, principalmente desse setor. Para começar, eu vou fazer um pequeno resumo de como vai ser. A gente vai começar aí com a palestra do Márcio, que vai falar sobre as organizações societárias, né? Para esse segmento, que podem aí muito contribuir para a perenidade desses negócios. Um bom planejamento societário contribui e muito para o crescimento do negócio. Depois a gente tem o Manuel Estevam falando um pouco mais da tributação desses negócios, que também é diferenciado, tem alguns incentivos, é importante saber. E a gente fecha com o Kelvin falando da contabilidade para esse setor, trazendo ali o POC, o IFRS. Eu acho que vai ser muito, tenho certeza que vai ser muito interessante para a gente também. No final do evento, a gente vai ter aí um tempo para perguntas, né? Cada palestrante vai ter 20 minutos, eu vou ficar aqui como guardiã do tempo. No final do evento, a gente vai ter uns 30 minutinhos aí para perguntas, mas não fiquem presos a isso. Pode mandar pergunta aqui no chat, que eu e a Joana, minha parceira aqui, vai me ajudar. A gente vai anotando, e aí no final do evento a gente faz todas as considerações aí com esses 3 nomes de peso. Eu vou passar a palavra para o Márcio Leão, sócio da MAPA, advogado, especialista na parte societária, conhece muito da parte tributária também. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. Prazer aí estar podendo falar para vocês, né? Sobre um tema aí bem atual, um tema que está tendo aí bastante interesse, né, nesses dias de hoje. A gente vê um aquecimento muito grande aí no setor imobiliário, seja pela segurança, tá? Seja pela rentabilidade que hoje a gente está conseguindo impor, né? E isso é muito bacana aí para todos. A gente vai tentar fazer um evento bem participativo, inclusive a gente vai deixar o maior tempo, né, possível aí para que vocês promovam aí perguntas e respostas. Então, vamos lá, Carol, vamos já começar a nossa apresentação. Pessoal, a questão de... Quando a gente fala sobre a questão imobiliária, a gente tem basicamente 2 situações muito distintas, né? Que é a incorporação imobiliária e essa parte do parcelamento de solo, né? O loteamento urbano. A gente vê muita confusão das pessoas falarem sobre esses 2 temas, mas eles são bem característicos, com legislações próprias, e a incorporação imobiliária é a atividade imobiliária exercida com o intuito de promover e realizar a construção para a venda total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações composta por unidades autônomas. Basicamente, a incorporação imobiliária ela se constitui numa ascensão física, num crescimento, né, de um imóvel em cima de um lote, tá? Então, a gente tem essa incorporação e ela pode ser vertical, como ela também pode ser horizontal. Já o loteamento, vou fazer a leitura aqui, já o loteamento, considera-se loteamento, é um parcelamento, né, de uma gleba de terras, né, de um quantitativo de
de terra que ele é parcelado e ele gera lotes, né? Ele gera unidades também distintas, né? Mas ele basicamente se compõe de lotes, ele não tem a parte da cessão, da benfeitoria, das construções em cima dele. E ele é regido também por legislação própria. O que é interessante, pessoal, é que a incorporação imobiliária ela é regida por uma lei federal, o loteamento também, mas os municípios têm competência também para legislar sobre essa parte de loteamentos. Então, a legislação é bem diferente de um município para outro município. Então, a gente pede bastante atenção aí quanto a essa questão de a gente não generalizar quanto ao parcelamento do solo, quanto à questão da criação dos loteamentos, sejam eles abertos, sejam eles fechados, tá bom? Uma questão muito importante que a gente indica, e as pessoas que já militam aí na incorporação imobiliária já sabem da importância, é o processo de due diligence. O que é uma due diligence? É o processo, eu estou criando aqui, na verdade, definições, existem muitas definições, seja definições de loteamento, sejam elas de incorporação, de due diligence, a gente está criando uma bem acessível, né, e bem inteligível aí para todos. Due diligence é o processo pelo qual é realizada uma investigação do imóvel, no tocante a possíveis restrições legais contra a sua edificação, legalização e situação jurídica, visando constatar a viabilidade do empreendimento. Também é aplicável aos proprietários do imóvel. Então, o que é due diligence? Basicamente, é uma investigação que é feita, né, sobre o imóvel e sobre os proprietários desse imóvel para ver as aptidões desse imóvel. Se ele tem alguma restrição de ordem legal, de ordem jurídica, de ordem convencional, e também se ele está apto, conforme a legislação do município, para que ele seja edificado. Também é bastante importante que a gente faça uma prévia quanto aos proprietários desse imóvel, quanto à questão da situação jurídica deles, que isso pode ocasionar problemas, seja eles da aprovação, seja eles, inclusive, do registro imobiliário, seja até na parte do financiamento à obra, o financiamento à produção, essa parte do funding pode gerar sérios problemas e o empreendimento não consegue se realizar, ok? Então, chamo bastante atenção para o processo de due diligence. Esse processo de due diligence, ele é efetivado por empresas, por pessoas especializadas com capacitação para tal. Ok? Eu fiz um quadro aqui, na verdade, para a gente poder fazer uma conceituação aqui das formalidades, das formas jurídicas, né, que se apresentam aí no mercado. Essas são as mais utilizadas, né? Existem outras mais rebuscadas, com mais situações atípicas, né, que existem. Então, a gente procurou basicamente colocar aí as que são mais utilizadas aí no nosso mercado. Quais sejam a parceria imobiliária, a sociedade de propósito específico, a sociedade em conta de participação, a permuta imobiliária, né? No caso aqui a gente está falando da financeira, porque a gente não está tratando aqui de associações para a consecução do empreendimento imobiliário, e a permuta não se constitui uma sociedade, uma associação, é basicamente a entrega de coisa certa, e também o consórcio de empresas. O consórcio de empresas muito mais utilizado na parte das obras públicas, né? Mas também ele tem a sua aplicação na área da construção de empreendimentos imobiliários, né? Seja também da parte de loteamento e incorporação imobiliária. E a gente fez um breve quadro aqui, e ele é bastante sintético. E a gente procurou, nesse quadro, fazer o quê? Fazer uma visão quanto ao empreendedor, que é a empresa, né? A empresa a incorporadora, a construtora, a empresa já dedicada a essa consecução desses empreendimentos imobiliários. E de outro patamar, o terreneiro, que é aquele, né, o proprietário da unidade imobiliária, do imóvel propriamente dito. E a gente quer falar aqui, basicamente, de uma forma bem sucinta, né? E depois a gente está aberto aí às perguntas a respeito do tema. Se não derem aí, a gente vai deixar
o nosso e-mail, o nosso contato, para que a gente possa aí responder a todas as dúvidas, a todas as perguntas de vocês. A gente sabe que essas questões elas são bem maçantes aí para quem já está no ramo imobiliário, mas tem características bem interessantes. E não existe um melhor modelo, pessoal. A gente tem que se adaptar, a gente tem que olhar, não existe a fórmula de bolo. A gente tem que olhar em cada situação, sob os olhos do empreendedor e do terreneiro, qual é a melhor questão. Então, na parceria imobiliária, quanto à parte de contingências e riscos, o que é isso? Qual que é o risco das partes envolvidas perante problemas que podem acontecer na consecução, na realização do empreendimento imobiliário. Na parceria imobiliária, que basicamente é uma questão criada por um ato normativo da Receita Federal, né? Você não existe uma lei que não está previsto no Código Civil, não tem um status de lei, né? A parceria imobiliária, ela se constitui basicamente de um contrato, né? Que as partes fazem esse contrato e para alcançar o fim, né, da incorporação imobiliária ou do loteamento. Na parceria imobiliária, é muito interessante dizer que o imóvel ele fica nas mãos do terreneiro, tá? A gente não faz a transferência do imóvel para a construtora, para a incorporadora. Ele fica nas mãos, ele fica na propriedade, no domínio do terreneiro. Isso pode gerar uma situação muito interessante para o terreneiro, né? Que ele não disponibiliza essa área, não transfere essa área para terceiros. Nesse caso, o que acontece quanto à questão do empreendedor? Ele está sujeito a riscos trabalhistas, ambientais e civis. Da mesma forma, o terreneiro. Ele tem as mesmas obrigações. Essa parte do custo tributário, ela vai ser detidamente falada, né, com o Manuel, que ele vai falar sobre essas questões de tributação, questões de RET, de patrimônio de afetação. Então, eu não vou dar muito enfoque a isso, fica o quadro aí só para vocês entenderem. Tá? Então, na parceria imobiliária, que é aquela que as partes fazem basicamente um contrato civil e estabelecem reciprocamente as obrigações. Nós entendemos que há essas responsabilidades trabalhistas, ambientais e civis. Tá? No caso da gestão administrativa, ou seja, quem administra, quem toca o negócio, é muito interessante dizer que na parceria imobiliária, o empreendedor, por não ter o imóvel no seu patrimônio, ele recebe uma procuração por um instrumento público, geralmente retratável e revogável, para poder proceder a todos os atos, né, do empreendimento imobiliário, seja ele os estudos de viabilidade, a aprovação, o registro e a construção propriamente dita. Então, é o parceiro, o empreendedor que faz todas essas questões, mas ele é feito todo através de uma procuração, de um mandato, da outorga de poderes para que ele faça todas essas atribuições. O terreneiro, por si, ele disponibiliza o imóvel, mas ele tem algumas obrigações ainda. Estabelece o percentual e as atividades, né? Isso não tem nada padronizado. São questões de viabilidade, de estudo, que chegam qual é o percentual, qual é o melhor percentual. Sobre questão de viabilidade financeira, o que é isso? É a possibilidade de o terreno gerar um funding, gerar uma possibilidade de captação de dinheiro para o próprio empreendimento. Isso é muito comum, basicamente ninguém trabalha com seus próprios recursos, né, na área da incorporação imobiliária, já na área do loteamento, do parcelamento de solo, é feito com recursos próprios, mas o investimento é bem menor. Então, é muito importante que a gente saiba como que é a visão da viabilidade financeira no tocante à disponibilização do terreno como ferramenta de funding. Tá? Então, na parceria imobiliária, o empreendedor, porque o imóvel não está no seu domínio, não está no seu CNPJ, ele não tem possibilidade de dar o terreno em garantia. Já o terreneiro, ele tem essa possibilidade, desde que isso conste essa obrigação ou esse dever, né, perante esse contrato de parceria imobiliária, pessoal. Ok? Sobre questões de garantias, existem as questões das garantias entre si, entre empreendedor e terreneiro. Então, na parceria imobiliária,
pela construção aí do imóvel de terceiros, existe a possibilidade, né, de gerar uma certa inadimplência, uma série de coisas, e você não consegue dar essa garantia do imóvel, porque ela recai sobre o imóvel, tá? E a questão que a gente tem sobre a questão do terreneiro, também é possível que ele dê essa garantia. No empreendedor, ele não vai poder dar essa garantia para terceiros, pessoal, porque ele não tem essa possibilidade jurídica, porque ele não detém a propriedade, tá bom? Vamos aqui rapidamente falar aqui também sobre a sociedade de propósito específico. Essa, pessoal, é a mais utilizada, tá? Hoje criou-se essa questão da sociedade de propósito específico por uma questão de tributação, basicamente aí também de proteção, criada aí pelo patrimônio de afetação e o regime especial tributário, que o Manuel vai falar aí, basicamente. Na sociedade de propósito específico, pessoal, é uma sociedade comum, pode ser uma ilimitada, pode ser um SA, pode ser qualquer tipo societário. E existe aí, quanto à questão aí de riscos e contingências, uma responsabilidade das duas partes. A gente não consegue diminuir, de mitigar nada disso, porque, na verdade, o terreno ele é inserido dentro dessa SPE, ele vai ser incorporado dentro dessa SPE, e esse terreno sofre aí todas essas possibilidades, tanto o terreno como a própria construção, de riscos aí trabalhistas, ambientais, civis e até essa parte construtiva, tá? Pulando aí a parte do custo tributário, né? Sobre a gestão, nós podemos adensar isso em contrato social, se a responsabilidade é de um, se a responsabilidade é dos dois, se é conjunta, ou a gente mitigar isso sobre essas formas também de como se responsabilizam e como atuam, né, os administradores perante terceiros. Nesse sentido, na sociedade de propósito específico, o imóvel já pode ser, no caso da incorporação imobiliária, já pode ser alvo aí de disponibilidade, sabe? Ele já pode dar essa garantia. Estou falando mais sobre a questão da incorporação imobiliária, porque na parte do loteamento, parcelamento, também é uma restrição aí muito severa. As pessoas não têm um hábito de fazer esses financiamentos. Geralmente, quem faz isso é o empreendedor, se encarrega de ter toda essa parte dos recursos para poder fazer aí a construção, o parcelamento, dá cabo aí das questões de ordem finalística, né, que é entregar às unidades autônomas, né? Sobre essas questões aí, quanto a questões de garantias, também elas são bem aplicáveis aí, né? A gente tem que dar uma garantia para o terreneiro, porque ele vai disponibilizar o terreno para ele, e o empreendedor não dá garantia para ninguém, né? Ele dá a garantia para o terreneiro, né? Só sobre essas questões aí de relações entre os dois, ou seja, vai que frustra o negócio, vai que não tem uma possibilidade aí de execução, acaba o dinheiro, então ele sempre dá essas garantias aí em relação ao terreneiro, tá bom? A sociedade em conta de participação. Oi? Deixa eu só te interromper rapidinho. 5 minutos. Ah, tá. A sociedade em conta de participação já é uma sociedade que não gera tanta, a gente vai ter que correr aqui, ela não gera tanta responsabilidade para o terreneiro. É uma questão que ele basicamente fica fora porque ele é o chamado sócio participante, o antigo sócio oculto. Então, ele não tem responsabilidade sobre isso, tá? E, geralmente, a gestão, todas as questões aí são feitas aí a cabo aí do empreendedor, ok? A permuta imobiliária, ela se assemelha muito à questão da sociedade de propósito específico, tá? Ele, basicamente, ao invés de receber um imóvel, ele recebe dinheiro, conforme uma participação inicial de um contrato, né? E que depois isso é revertido a um contrato social. Primeiro é um contrato civil, depois um contrato, uma constituição de uma sociedade empresária. Então, toda essa parte aí, ela é bem aplicável à questão da sociedade de propósito específico. Já o consórcio, pessoal, já correndo um pouquinho, é uma modalidade também
que você cria um ente que não tem responsabilidade, não tem existência perante o mundo jurídico, né? Que é o contrato, ele não tem responsabilidade, ele não tem personificação jurídica, e ele também é feito através de um contrato na qual se dispõe sobre essa responsabilidade de um e de outro. No contrato de consórcio, você pode ter responsabilidade de todos, como você pode ter responsabilidades também, tão somente do líder do consórcio, ok? Vamos adiantando aí, Carol. Vamos trabalhar já na outra fase aí. Existe uma situação, o próximo slide, existe uma situação bem atual, que é uma questão do não pagamento do ITBI ou do ISTI, que é o Imposto sobre Transação de Bens Imóveis Intervivos, né? Quando ele é destinado aí para a atividade de incorporação. A gente tem uma situação aí nova, passa aí um pouquinho para a gente, Carol, que foi um entendimento aí no Supremo Tribunal do ministro Alexandre de Moraes, que num julgamento ele interpretou da possibilidade, tá? Isso já tem vários respaldos, várias decisões aí, inclusive aqui na nossa cidade de Goiânia, já tem em São Paulo, já tem também no Espírito Santo, que a gente já procurou saber, essas decisões no sentido de não haver a incidência do imposto de transmissão nessa passagem do imóvel que está lá com o terreneiro para a sociedade, pessoal. Então, isso aí pode ser uma questão bastante interessante aí, é uma novidade, é uma questão que está ganhando bastante relevo e é uma decisão que veio aí do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é um posicionamento que ele está sendo consolidado em todas as esferas abaixo do Supremo. Tá? Não vamos entrar muito nessa questão do tecnicismo jurídico, mas é importante a gente falar que isso pode minimizar bastante a carga tributária aí do empreendimento, de se livrar sobre a incidência desse imposto, que é a transferência do imóvel para a empresa que vai fazer ou a incorporação imobiliária ou o loteamento, tá, pessoal? Então, bastante atenção, isso é só mediante questões de ordem judicial. É bom lembrar que a ADM Goiás vai promover aí, acho que durante esse mês de agosto, a gente não tem a data ainda precisa, tá? Mas ele vai promover aí um evento na qual vai ser falado aí na ADM sobre particularidades afetas aí aos riscos, às viabilidades, né, nesse novo entendimento. Então, é basicamente essa nossa apresentação e a gente fica aí esperando vocês aí, ansiosos aí pelas suas perguntas, para a gente poder esclarecer em um ambiente aí menos corrido aí, tá ok? Isso aí, Márcio, foi cravado, 20 minutinhos, muito obrigada pela apresentação. A gente fez a apresentação, aquele quadro, principalmente, a gente fez ele bem robusto, a gente passou por ele, mas a gente fez ele robusto, porque depois do evento a gente vai compartilhar com todo mundo, tanto as apresentações quanto a gravação do evento. Então, o pessoal vai poder acompanhar aí, ver com mais detalhes, tirar suas dúvidas. No final do evento também vai ter os contatos do Márcio, do Kelvin, do Manuel, para vocês tirarem suas dúvidas ou qualquer outra coisa assim, entender melhor algum ponto que tenha sido falado aqui. Em segundo, vou chamar o Manuel para falar com a gente. O Manuel vai falar sobre a parte tributária ali dos empreendimentos imobiliários, etc. Seja bem-vindo, Manuel. A palavra está contigo. Olá, Carol, obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia. Deixa eu só me organizar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim, Manuel. Ok. Deixa eu botar aqui em modo de apresentação. Agora, ok? Ok, pode mandar bala. Ok? Beleza. Bom, esse formato é um formato interessante, né, de apresentação. Eu ainda não estou muito bem acostumado. É bom sempre ter a interação de estar vendo as pessoas. Aqui eu não estou vendo ninguém, mas quando vocês comentam em alguma coisa, eu consigo enxergar aqui. Então, o primeiro comentário é bom dia para todos vocês. Tem 166 pessoas aqui. Eu queria a resposta de 166 pessoas de bom dia. Bom dia, né? É um prazer para nós aqui da MAPA estar
fazendo esse evento, principalmente pela relevância do segmento tributário, assim como o Márcio colocou, o segmento imobiliário, né? O segmento imobiliário, a construção civil é quem emprega, é quem dá renda para esse país, então precisa ter tratamento diferenciado, precisa ter subsídios, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, a tributação desse segmento, a tributação do segmento imobiliário, alguns pontos importantes que nós mapeamos, né? Que nós já vimos mapeando aqui durante esse tempo nosso de consultoria, de auditoria e de execução de contabilidade. Então, o primeiro ponto, pessoal, que a gente fala, quando a gente fala em tributação no Brasil, eu sempre, por algum motivo, eu sempre me remeto às minhas origens familiares, que é do Nordeste. Minha família é advinda do Nordeste, então lá se fala assim, frio na espinhela. Quando você vê alguma coisa diferente ou alguma coisa absurda, fala frio na espinhela. Aqui em Goiás, Márcio, nós falamos vixe, né? Vixe, né? Então, essa interjeição aí de susto, né? De espanto, né? É clássica quando a gente fala de tributação no Brasil. Agora, existe um ponto muito interessante em relação ao segmento imobiliário. É um segmento que tem uma tributação simplificada, em detrimento e comparado às demais tributações, aos demais segmentos, tem um menor custo tributário, né? O segmento imobiliário possui aí, na sua grande maioria, principalmente quando a gente fala de incorporação, de compra e venda de imóveis, né? A gente tem um menor custo tributário, né? E consequência disso é uma menor evasão fiscal. Quando a gente avalia, né, e pela experiência nossa também de estar junto com o cliente e tudo, a gente observa que existe uma menor evasão, ou seja, práticas ilícitas para não pagar o tributo, existe uma menor incidência nesse segmento comparado aos demais segmentos. E isso é em detrimento ao quê, pessoal? A simplificação da tributação. Então, quando a gente fala em tributação, um modelo simplificado é um modelo mais adequado, é um modelo que propicia melhor arrecadação para o governo. Infelizmente, né, assim, existe uma dificuldade muito grande dos governantes de entender isso, né, um modelo simplificado aumenta a arrecadação, uma baixa carga tributária aumenta a arrecadação. Então, o frio na espinhela, lá das minhas origens nordestinas, ele é parcialmente aplicado aqui. E aí a gente vai comentar. Por quê? Porque o segmento imobiliário, ele possui, de fato, uma relevância muito grande e possui, de fato, uma simplificação no que tange a tributação. Mas existem algumas particularidades. E essas particularidades que nós vamos comentar aqui de forma mais objetiva com vocês. Primeiro é o seguinte: existem algumas formas de tributar o segmento imobiliário, né? E as formas clássicas de tributação do segmento imobiliário é lucro real, simples, presumido ou arbitrado e o regime especial de tributação. Essas são praticamente as 4 formas de tributação que existem aqui para o segmento imobiliário, tá bom? Então, lucro real, a gente vê poucos empreendimentos aí tributado no lucro real, principalmente quando a gente fala de incorporação. A gente tem essa tributação mais para grandes players, né, cujo o limite de faturamento ele excede, né, aqueles 78 milhões, ou em algum segmento, alguma atividade desse segmento de construção e imobiliário em que tem uma baixa margem, e aí se aplica, então, o lucro real. Por quê? Porque o lucro real tributa o efetivo lucro, com os respectivos ajustes ali de adições e exclusões, mas ele tem por objetivo tributar o efetivo lucro. Então, uma carga tributária, ela se performa ali, considerando adicional de imposto de renda, a alíquota de 34%. E no que tange a PIS e COFINS, né, você tem um regime cumulativo para esse cumulativo e não cumulativo, ou seja, misto para esse segmento. Então, a gente tem ali um regime cumulativo, que basicamente é aplicado para as obras por administração, empreitado ou subempreitado, e o não cumulativo aplicado aos demais segmentos. Então, mesmo estando dentro do lucro real, você tem ali uma possibilidade de tributar no regime cumulativo o PIS e a COFINS na alíquota de 3,65. Bom,
Tirando o lucro real, a gente tem o simples. Então, existe também algumas atividades, né, dentro do segmento imobiliário que é passível de tributação dentro do Simples Nacional. Né? Basicamente, nesses 3 anexos do Simples Nacional, com essas alíquotas iniciais de tributação. Então, no anexo 3, ali, com a alíquota inicial de 6%, e essa alíquota vai aumentando de acordo com o volume de faturamento. A gente tem, basicamente, os corretores, as empresas que fazem a administração de imóveis. Com a alíquota de 15%, no anexo 5, a gente tem, basicamente, a administração de obras, e no anexo 4, que é uma alíquota nominal de 4,5%, porém não tem a parte do INSS composta ali dentro daquela alíquota, tem que ser calculado apartado, né? Você tem ali a parte de obras civis. Bom, a gente tem o lucro presumido. Essa é a forma tributária mais comum e usual utilizada para esse segmento imobiliário. Então, no lucro presumido, a gente tem 2 formas de tributar, né? Uma aplicada à parte de serviço, e aí com e sem aplicação de material. Então, você tem obras, por exemplo, sem aplicação de material e com aplicação de material. O que difere? Quando você tem a aplicação de material, você tem uma presunção menor. Então, você tem uma carga efetiva final de 6,73, considerando adicional de imposto de renda, ou seja, a alíquota máxima de exposição para a prestação de serviços nesse segmento, né, com a aplicação de material, é 6,73, e, no caso de não aplicação de material, ela pode chegar a 19,53. E nós temos uma outra forma, que é aplicado para a venda mercantil, e a venda de imóvel, ela se enquadra nessa operação de venda de bens, né? E essa tributação para esse caso aqui, ela é de 5,93, chegando até 6,73, em detrimento ao adicional de imposto de renda. Então, quando a gente fala, olha, esse segmento tem a menor carga tributária, é esse daqui. Então, em regra geral, a gente tem aí uma tributação de 6%, média de 6%, né, nesse segmento. Bom, e por último, a gente tem aí o regime especial de tributação. É uma alíquota única, né, de 4% sobre as receitas da operação imobiliária, e esse regime ele é exclusivo às empresas incorporadoras, as incorporadoras, né? Porém, existe aí também o pagamento unificado de tributo, que é tratado nessa seção do RET, né, que aplica também às construtoras, e aí a gente vai comentar ali um pouquinho para frente, uma particularidade, mas que também tem a tributação de 4%. Então, de forma resumida, nós temos 4 formas de tributação que se aplica às empresas do segmento imobiliário com essas particularidades aqui citadas. Bom, um ponto muito relevante dentro do segmento imobiliário é o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, pessoal, ele nasceu lá em detrimento àquele caso Impol, né, lá atrás, em 2004, por meio da Lei 10.931. O objetivo dessa lei é proteger o promitente. Proteger o promitente. E essa legislação, que trata do patrimônio de afetação, que é de segregação, né, desse empreendimento, dos demais empreendimentos, das demais incorporações realizadas pelo incorporador, ele trouxe também um regime especial de tributação, que é aquele que a gente comentou agora há pouco. Para que você faça o regime especial de tributação, necessariamente você tem que fazer o patrimônio de afetação. Então, eu quero tributar dentro do RET, tem que afetar o patrimônio. E afetar o patrimônio traz algumas obrigações correlatas. E é importante a gente saber dessas obrigações, porque a maioria dos incorporadores tem realizado o patrimônio de afetação e tem se beneficiado da tributação pelo RET, porém, esquece de cumprir as obrigações, que é o quê? Comissão de representante dos promitentes. Tem que constituir uma comissão de representantes dos promitentes, composta por, no mínimo, 3 compradores, por, no mínimo, 3 promitentes. E, a partir daí, você começa a gerar algumas obrigações, que é elaborar os ITRs trimestrais, que são as informações do empreendimento, para que essa comissão consiga acompanhar esse empreendimento. Então, eu tenho que dizer lá o que evoluiu da obra, o que teve de gasto, o que falta para evoluir, como é que está o cronograma físico-financeiro, se tem algum tipo de atraso, questões relevantes do empreendimento, essa comissão acompanha
e é obrigação do empreendedor, do incorporador aqui prestar essas contas, né? Tem que abrir uma conta específica e movimentar apenas, única e exclusivamente os recursos desse empreendimento, tem que manter uma escrituração contábil apartada, não pode, aqui é um ponto extremamente importante, não pode fazer transferência, ou seja, mútuos para outros empreendimentos, ou mesmo antecipação de distribuição de lucro, enquanto não tiver satisfeito as obrigações, que as obrigações do custo a incorrer de entregar o empreendimento. Então, enquanto eu não tiver recurso suficiente para poder concluir esse empreendimento, eu não posso distribuir ou realizar empréstimo para outros empreendimentos. Então, aqui está uma grande dor de cabeça dos empreendedores. Por quê? Porque ele tem que manter dentro da empresa, no caixa da empresa, mais o contas a receber, lembrando que o contas a receber vencível até a data de conclusão da obra tem que somar montante suficiente para concluir o empreendimento, ou seja, o suficiente para cobrir o custo que tem a incorrer. Se eu tenho recurso suficiente, eu estou adequado, o que excede isso, eu poderia fazer distribuições antecipadas ou mesmo fazer mútuo para outros empreendimentos. Então, é muito importante observar isso. A maioria dos empreendedores aí esquecem de observar essas questões e correm um risco que nós vamos comentar ali um pouquinho para frente. Bom, feito isso, pessoal, a gente tem condições de fazer a opção, porque é opcional, o regime especial de tributação ela é opcional, tá certo? Então, eu posso fazer ou não. Se o empreendedor não quer, ele pode continuar tributando no lucro real ou no lucro presumido, geralmente no lucro presumido, né? Mas o RET é interessante. Por quê? Porque ele tem a alíquota única, e a alíquota única dele, que é 4%, é menor do que a base de tributação do lucro presumido, que já começa com 5,93. Então, no mínimo, você vai ter uma economia de 1,93 sobre o VGV. Então, dependendo do empreendimento, isso pode se tornar bem relevante, né? Então, chega a 1,93, chegando a 2 e pouco de economia, né? de real em cima do VGV. Bom, a tributação ela é feita, a efetivação do RET é feita mediante requerimento para a Receita Federal. Esse requerimento ele passa a valer, a tributação passa a valer a partir da data do protocolo, né? No passado existia uma dúvida, quando é que eu começo a tributar? Eu tenho que esperar o deferimento por parte do fisco? Não, a partir do protocolo eu já posso começar a tributar dentro do RET. Existia também ali uma dificuldade, né? E o fisco sempre entendia que a tributação pelo RET se dava apenas até enquanto houvesse as vendas antes do período de conclusão da obra. Hoje já não tem mais esse problema, ou seja, as unidades imobiliárias vendidas após a conclusão da obra também são submetidas ao regime especial de tributação, não existe mais esse problema. Porém, existem alguns pontos importantes que devem ser observados, porque podem fazer com que esse empreendimento possa ser excluído da tributação diferenciada e voltar a tributar lá no regime do lucro presumido. Então, quais são elas? Primeiro, lá para fazer o requerimento do regime especial de tributação, você fez um requerimento, você precisa obedecer a alguns procedimentos ali. O primeiro procedimento é certidão negativa. Então, se eu, nesse período, do protocolo, a data de deferimento do fisco em relação ao RET, se houver inadimplemento tributário, se a empresa não tiver a certidão, ela pode ter o registro indeferido, e dentre outros aspectos que está previsto lá na instituição normativa. Então, é muito, mas muito importante observar essas questões, que elas podem excluir a tributação do RET e isso causar um prejuízo aí para os incorporadores. Um dos pontos extremamente importantes é o cumprimento também de todos esses requisitos, embora não tenha previsão legal de exclusão por não constituir a comissão de representante, não elaborar os ITEs, não tratar em conta bancária específica. Existem os órgãos que já têm cobrado isso daí. Por exemplo, banco. As empresas que estão com patrimônio de afetação, elas têm taxas favorecidas, taxas bancárias favorecidas. Por quê? Porque o risco cai, né, e o spread bancário cai junto também.
Então, ele tem uma taxa favorecida. Porém, a instituição financeira tem cobrado a ata de constituição da comissão de representante, né? Ela tem cobrado alguns pontos que diz respeito à Lei 10.931 no que tange essas obrigações. Então, é muito importante que esteja atento a ter todas essas obrigações, né? E são algumas, né? Aqui a gente listou as principais, mas existem algumas importantes que precisa estar atento. Pessoal, deixa eu só te interromper rapidinho, 5 minutos. Perfeito, vou acelerar, Carol. Existe um ponto aqui que é o pagamento de tributos que são aplicados às construtoras. Então, assim, o RET ele é aplicado às incorporadoras, porque exige patrimônio de afetação. E patrimônio de afetação exige lá ter o terreno, né, e você afetar aquele terreno e tudo mais. Mas existem as construtoras, que é as prestadoras de serviço. Então, as construtoras também podem se beneficiar dessa tributação, caso elas estejam construindo obras no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e o valor de venda dessas unidades seja inferior a 124 mil. Se ela tem isso, ela fica autorizada a aplicação também da alíquota de 4%. Nós temos também, pessoal, um ponto muito relevante, que é a questão da tributação de permuta imobiliária. É um ponto muito discutido, né? Assim, gera muita polêmica isso daqui. O fisco sempre manifestou entendimento favorável à tributação de permuta, publicou um parecer normativo lá em 2014, que é o parecer número 9 de 2014. Esse parecer criou um rebuliço no segmento, né? Por quê? Porque grande maioria das empresas não tributa a permuta, né, imobiliária, as empresas que estão dentro do lucro presumido. E aí, um ponto importante foi que, no final do ano de 2020, em novembro de 2020, o CARF, né, que é o conselho, lá, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgou favorável, né, um processo que o contribuinte questionava justamente essa tributação da permuta. Já existiam algumas decisões em âmbitos judiciais, em 2018, 2019, pelo STJ, decidindo favorável ao contribuinte no tocante à não tributação da permuta, mas agora, em sede administrativa, houve uma decisão favorável ao contribuinte no finalzinho de 2020, e essa tese tomou muita força, né, desde procedimento administrativo a judicial, de que está favorável ao contribuinte da não tributação. É certo que esse voto aqui no CARF foi no final de 2020, havia sido extinto a questão do voto de qualidade. O que é isso? Houve um empate entre os conselheiros, né? E nesse empate, quem decidia anteriormente com voto de qualidade era o presidente, né? O conselheiro presidente. Aqui houve um empate, mas esse voto de qualidade foi extinto. Então, quando há, em detrimento dessa situação, a matéria é de ganho do contribuinte. Então, aqui foi um ponto importante dessa decisão da extinção do voto de qualidade, porque esse caso aqui em específico certamente não seria convertido a favor do contribuinte se tivesse o voto de qualidade, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante, ou seja, mesmo não tendo ainda uma deliberação expressa por parte da Receita Federal, já existem decisões administrativas favoráveis e já existem decisões judiciais também favoráveis nesse sentido da não tributação. Um outro ponto extremamente relevante, recente também, é uma solução de consulta que foi publicada aí em março, né, de 2021, em que a Receita altera o entendimento lá e reduz a tributação na venda de imóveis cujo passado ele tivesse pertencido ao ativo imobilizado. Esse ponto aqui também era um ponto de muita polêmica. Muitas empresas que trabalham com construção, incorporação e tudo mais têm, às vezes, uma reserva de imóveis que são destinadas à locação. A gente tem um cliente, inclusive, muito relevante, que tem operações nesse sentido, e quando ele ia fazer a venda de um imóvel desse que pertencia ao ativo imobilizado, sempre ficava aquela dúvida, e aí, tributa ou não tributa? A Receita Federal tinha um entendimento forte em relação a tributar essa operação. Agora, por último, a própria Receita Federal trouxe um entendimento de quando essa empresa tem no seu objeto a locação de imóveis, ela pode sim fazer a transferência do ativo imobilizado ou de propriedade para investimento, que é até a conta e a classificação contábil mais adequada para esses ativos que são para locação,
para o ativo circulante, fazer a venda disso e tributar na presunção, que corresponde aí à tributação de 5,93, né? Então, isso é muito positivo para as empresas que têm imóveis nessas condições. Bom, por último, quase por último aqui, por penúltimo, né, são o tratamento dos juros e multa por atraso na atividade imobiliária. A gente tem uma legislação, que é a 11.196, que lá atrás, em 2005, classificou aí essas multas e juros por atraso como uma receita de natureza operacional, embora seja uma receita financeira, ela deu o tratamento de receita operacional. E depois, em 2017, a Receita Federal trouxe uma solução de consulta também, dizendo o tratamento. E, em suma, o que decide essa solução de consulta? Olha, embora essas multas e juros sejam uma receita financeira, por ter previsão no contrato, ela acaba tendo aqui tratamento, e eu vou dispor aqui de tratamento como se fosse uma receita operacional. Então, o que ocorre aqui? Como receita financeira, no passado, antes de final de 2005, antes da 11.196, como que a gente fazia? Tributava como receita financeira. Qual que é a carga tributária? Primeira coluna aí, 34%. Depois, com o entendimento da Receita Federal, pacificando isso, normatizando isso lá em 2017, a gente reduz isso daí para 6,73%. Por quê? Porque essa receita vai ser presumida pelo Imposto de Renda e Contribuição Social e tributa PIS e COFINS no regime cumulativo como receita operacional, 3,65, totalizando aí com adicional 6,73. Bom, e existe aqui um entendimento nosso também, que existe possibilidade de questionamento ainda, porque juros e multa é uma receita financeira, tem a natureza de receita financeira. Portanto, nosso entendimento é que não deveria ser sujeito à tributação de PIS e COFINS, porque isso já foi tratado lá atrás, no tocante àquela questão do alargamento da base de cálculo. Então, no nosso entendimento, poderia ser ainda questionado, né, a questão da tributação do PIS e da COFINS, porque ela é uma receita de natureza financeira e está havendo um entendimento, como se fosse um benefício fiscal para dar o entendimento dela como receita operacional, mas para imposto de renda e contribuição social, né? Então, aí a gente reduziria, inclusive, a carga tributária para 3,08. E para finalizar, pessoal, e não delongar mais aqui o que eu vou entrar para colocar, eu acho que é muito importante a gente contextualizar como é que está esse cenário tributário para 2022. Então, o segmento imobiliário tem ali vários projetos de lei que tratam de assuntos tributários que, com certeza, vão impactar aí em 2022. Então, o que a gente espera? Primeiro, é natural, né, um aumento de carga tributária. Então, todos esses movimentos que a Receita Federal faz tem ali o anúncio de redução de carga tributária, mas lá no seu íntimo, na sua essência, a gente sabe que isso vem onerando cada vez mais o contribuinte. Então, é certo de esperar aí para 2022 um aumento de carga tributária. Segundo, atualização de custo de aquisição de imóveis. Essa atualização de custo de aquisição de imóveis para as pessoas físicas que vinham com imóvel com custo defasado, né? Possibilidade de você corrigir, de você tributar isso daí, veio nesse projeto de lei do Paulo Guedes, mas já existia em abril, já tinha sido aprovado um projeto de lei chamado REARP, e esse REARP prevê não só a atualização do custo de aquisição de imóvel, como a própria regularização para aqueles que não têm declarado o imóvel. Então, tem muitas pessoas físicas que têm imóveis e que não está declarado no seu imposto de renda, e aqui vem a possibilidade de você declarar, regularizar e pagar esse tributo de maneira parcelada, assim como também no custo de aquisição de imóveis, o reajuste do custo de aquisição de imóveis. A tributação, né, da distribuição de lucro está bem falado aí, que é aqueles 20% da tributação. Algumas regras anti-elisão, principalmente aí em virtude dessa tributação da distribuição de lucro. Nós, brasileiros, sempre somos bem criativos, né, para poder criar outros mecanismos de remunerar os sócios, sem que seja via tributação, então, via mútuo, algumas maneiras de fazer distribuição disfarçada de lucro. Então, algumas regras anti-elisão, com certeza, no tocante à distribuição disfarçada de lucro, de mútuos com acionistas, vão ser também implementadas.
A parte do aumento do ITCMD é um ponto que está sendo discutido muito pelos estados. Então, a Emeric Leão, que é o escritório parceiro MAPA aqui, soltou aí nesse mês, né, um e-book tratando dessa questão de sucessão, e aí traz um mapeamento muito interessante do ITCMD para todos os estados da federação. E é bom alertar que, de antemão, os estados vêm já no sentido de aumentar esse imposto, então é bom saber disso, porque isso certamente vai ocorrer. A questão também, pessoal, dos impostos sobre grandes fortunas, existem 35 projetos de lei tramitando para poder taxar as grandes fortunas, então certamente isso deve ter alguma repercussão, e é um projeto muito populista, então é bem fácil que isso seja aprovado. As holding imobiliárias, aí, que é a questão da vetação da tributação do lucro presumido, as holdings que têm ali locação de imóveis, etc. Então, tem lá uma previsão de vedação da tributação no lucro presumido, ou seja, elas deveriam ser tributadas no lucro real, e isso aumenta significativamente o custo tributário dessas empresas. A vinculação da tributação da SCP à forma de tributação do sócio ostensivo. Hoje isso é desvinculado, ou seja, o sócio ostensivo pode estar tributando no lucro real e a SCP no lucro presumido, ou vice-versa, mas existe ali no projetos de vinculação dessa tributação. A unificação do PIS e da COFINS, né, na CBS. E aí tem um ponto bem interessante, na primeira parte do projeto de reforma tributária, em que o governo apresentou uma possibilidade de desoneração do PIS e da COFINS para os empreendimentos imobiliários, né? Então, ele justificou ali que é difícil de tributar, porque a venda é parcelada, de longo prazo e tudo mais, e desonera o PIS e a COFINS da venda de imóveis a pessoas físicas. Isso é um ponto bem relevante, está na primeira etapa do projeto de reforma aí do modelo tributário brasileiro. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para poder comentar aqui com vocês. Vou passar a palavra aí para a Carol, que depois o Kelvin já entra aí para poder falar um pouquinho mais aí de outros assuntos. Obrigada, Manuel. Conhecimento aí de muitos anos, mais de 20 anos de experiência sendo compartilhado, com certeza agregando muito aqui para quem está participando. Tem 2 perguntas aqui, mas eu vou deixá-las para o final do evento, né? A gente vai ter um momento para perguntas. Mais uma vez, a gente vai compartilhar tanto a gravação quanto esses slides, tem muito conteúdo nos slides também com vocês. Vou chamar o Kelvin para falar um pouquinho com a gente sobre a contabilidade, né? Aí para esse setor. Kelvin, a palavra está contigo e vamos que vamos. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Bom, nós vamos falar sobre contabilidade, porque nós começamos falando sobre a parte societária, como a empresa é constituída, qual é o melhor modelo, né, com o Dr. Márcio. O Manuel veio para a parte tributária, que ali a gente chamaria de um planejamento tributário no início de um negócio, de como que seria a minha opção tributária, alinhada ali à minha parte societária. E nós decidimos trazer a parte contábil para esse webinar, para esse evento, para casar esse ciclo, né? Porque a parte societária, ela é toda desenvolvida, a parte do planejamento tributário também, mas quem executa tudo isso, né, é a parte ali da contabilidade. Então, fica como a última ponta aí desse ciclo, a parte contábil. Aí, Carol, pode projetar já o material para nós, para a gente já entrar nessa parte aí de contabilidade, né, propriamente dita. E por que eu chamaria de um fechamento de ciclo, né, essa parte contábil? Porque a contabilidade, em linhas de regras, assim, em linhas gerais, a contabilidade é uma ferramenta gerencial de extrema importância para o negócio, né? E importante para o quê, né? Importante para quê? É importante para a tomada de decisões, avaliação da lucratividade do negócio, controle, manutenção e acompanhamento patrimonial, enfim, né? É muito importante para o negócio em si. E quando a gente fala de contabilidade societária, quando a gente fala de contabilidade para o segmento de incorporação imobiliária, isso é ainda mais relevante. Por quê? Porque, dadas aí as tratativas, né, e a complexidade desse mercado, né, de incorporação.
Então, nós temos ali toda a parte de construção dos empreendimentos, toda a parte de infraestrutura de loteamentos, né? Se for esse o segmento da empresa, alocação de receitas, como que eu aloco as minhas receitas, os meus custos, como que eu faço a alocação desses custos, as comissões pagas ali para os corretores, como que isso é contabilizado, enfim. São pontos, né, que traz uma complexidade maior, contabilmente falando, para o segmento de incorporação imobiliária, que os demais segmentos se torna um pouco mais simples por não ter aí essas tratativas, né? E no Brasil, nós passamos aí por uma mudança bem importante, né, em relativo às normas aí de contabilidade. Pode passar, Carol, para mim, por favor. Relacionado aí às normas de contabilidade, que foram as IFRS, né, que também são conhecidas aí, principalmente no meio contábil, pelos contadores, como as normas internacionais de contabilidade. Elas estão presentes aí no nosso país desde 2007, com o advento da Lei 11.638. Essas normas, né, essas novas visões contábeis, vamos dizer assim, né, de acordo com um cenário internacional, elas trouxeram ganhos relevantes para a contabilidade de forma geral, para todos os segmentos, e ainda maiores para o mercado imobiliário, né, devido aí à complexidade que nós temos nesse segmento. Dado essas normas, esse normativo, foi criado no Brasil um grupo, um comitê, formado aí por vários entes que representam a contabilidade do nosso país, né, e que foi chamado de CPC. Então, essas normas no Brasil é conhecido como o CPC 18, o CPC 47, o CPC 10, né, por conta desse comitê, que foi aí chamado de Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a atividade principal desse comitê é fazer o quê? Pegar as normas internacionais e traduzi-la para o português para aplicação das empresas, né? Essa é a grande atividade aí desse comitê, convergir as normas internacionais para o português e a aplicação aí de todas as empresas, inclusive a incorporação, e um trabalho aí principalmente para a nossa classe aí, né, de contadores. Agora um ponto interessante aqui, embora esse normativo já esteja aí no nosso dia a dia há mais de 10 anos, né, completando aí quase daqui a pouco 15 anos, né, de aniversário, vamos dizer assim, ainda é comum nós depararmos aí com empresas do segmento de incorporação, né, que mantêm sua contabilidade ainda nos moldes fiscais, ainda ali uma contabilidade para atender o fisco, ainda ali uma contabilidade simplesmente pela evolução do caixa, reconhecendo receitas só pelo que recebe financeiramente, né, nos caixas e nos bancos, aquilo que a gente chama de contabilidade fiscal ou contabilidade tributária, né, simplesmente para atender ali uma demanda da Receita Federal, e não por base e critérios aí estabelecidos pelas normas internacionais, né, que servem aí para representar adequadamente a posição econômica e financeira da empresa, não mais num viés ali de caixa, de fluxo de recebimento, mas sim olhando o negócio, analisando os indicadores, a rentabilidade disso, né, numa visão aí de forma internacional, inclusive, porque essas normas que foram estabelecidas aqui no Brasil, que são seguidas aqui, são seguidas aí em outros países, né, pelo mundo, e isso é muito importante, está dentro das vantagens aí de ter-se uma contabilidade societária para o segmento de incorporação, e nós vamos entrar aí nesse ponto aí das vantagens, logo ali no último slide. Bom, dentro dessas normas contábeis, dessas IFRS, né, desse contexto, eu separei aqui para nós as principais normas que estão voltadas aí para dentro do segmento de incorporação imobiliária, para a gente conversar aqui de forma bem rápida sobre cada uma delas, tá? Pode passar, Carol, por favor. E quais são elas, assim? Tem outras que são usadas, mas as principais. A principal aí, a primeira, é o OCPC 01, né, que é voltado única e exclusivamente para entidade de incorporação imobiliária,
Essa norma, ela é interessante, por quê? Ela é uma orientação, esse O, essa letra O antes do CPC, quer dizer orientação. Orientação CPC 01. Por que essa norma, né, ela foi criada? Em virtude da complexidade do mercado de incorporação, quando os CPCs foram lançados, né, quando os CPCs foram convergidos, lá em 2010 foi a obrigatoriedade para as normas internacionais, mas isso já estava sendo tratado nos bastidores contábeis em 2008, 2009, né, e a partir de 2010 na obrigatoriedade. Quando isso foi lançado para o mercado contábil, o mercado também dos empresários e das empresas como um todo, em especial a incorporação imobiliária, surgiram diversas dúvidas em relação a N assuntos, né? Por exemplo, o que compõe o custo da incorporação imobiliária? É o terreno, não é o terreno? Quais são as naturezas de custo que compõem aqui? As comissões de vendas, como que elas são contabilizadas? Como que eu vou tratar as comissões aqui dentro agora? O marketing, propaganda, como que isso é tratado dentro da incorporação, né? A construção do estande de vendas, isso tem um tratamento contábil bem específico. Tem muitas empresas que contabilizam de forma incorreta, né? Os custos ali para você construir o estande de vendas, o apartamento modelo, e a gente sabe que esse custo é bem relevante para construir toda aquela parte mais bonita ali, né, para o cliente chegar e visitar ali um apartamento modelo. Como que eu dou a tratativa disso na contabilidade? Então, foram N perguntas, né, a permuta física, como que eu faço isso na parte contábil? E aí, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele veio e emitiu essa orientação. E ele ali teceu vários comentários e orientações, né, esse é o objetivo do OCPC 01, orientar em relação a esses temas. Como que você deve fazer com isso, como que você deve fazer com aquele tema, como que você vai tratar a permuta física, o custo do imóvel, o que compreende ali as principais rúbricas. Então, esse, juntamente com o último ali, o CPC 47, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá, são os principais CPCs, as principais normas internacionais que a contabilidade, o contador e a empresa de incorporação imobiliária tem que estar ligada, né? Tem que estar ligada porque são normas que impactam bastante ali o nosso dia a dia. Bom, o CPC 18 fala ali sobre os investimentos em coligadas e controladas, e é uma operação muito vista dentro da incorporação, porque ali a gente começa a criar uma estrutura de negócio onde existe uma empresa, uma holding, às vezes, de investimento, e ela começa a participar em outras empresas, né? E aí o CPC 18, ele vai nos esclarecer e vai nos mostrar como eu trago o reflexo do resultado desse negócio para dentro da empresa que é dona, né? Que tem ali a parte da coligada e da controlada, que é a controladora. Como que eu trago esse reflexo? Antigamente, se trazia ali apenas na distribuição de lucros. Então, isso acontecia de forma esporádica, né? Quando a controlada ou a coligada distribuía lucros, e isso era refletido na controladora. Agora, o CPC 18 nos mostra uma clareza, né? Através da equivalência patrimonial, eu trago todo o reflexo, tudo que movimenta ali dentro do PL da coligada e da controlada, eu preciso trazer esse reflexo aqui para dentro da controladora. O CPC 32 vai falar sobre os tributos sobre o lucro, e ele vai esclarecer ali para nós a figura dos tributos diferidos, porque dentro da incorporação imobiliária, no ato da venda, ali, o valor vendido, ele não é o valor tributado, porque o valor que é tributado, conforme o Manuel já esclareceu aqui, é o efeito caixa, né? Aquilo que cai ali no nosso banco, no nosso caixa, aquilo que a gente recebe, esse é o montante que eu vou tributar. Mas, de outro lado, eu fiz uma venda de um contrato que é bem superior ao valor que eu venho recebendo do cliente mês a mês. Então, sobre essa diferença, eu preciso reconhecer o meu tributo diferido. Ou seja, aquele tributo que vai ser diferido vai ser pago em momentos posteriores, né? Eu vou diferir ali aquele tributo. E aí o CPC 32 vai esclarecer para nós a forma de fazer isso. E, por fim, o CPC 47, que vai tratar aí da receita com contrato de cliente. Essa é uma norma bem recente, tá, pessoal?
Essa norma, ela foi emitida ali pelo CPC e divulgada em 2018, no finalzinho ali de 2018, já com viés para aplicação em 2019, tá bom? Ela revogou ali o CPC 30, que falava sobre as receitas de todos os segmentos, e ali tinha-se muitas dúvidas de como fazer, e ela também revogou o CPC 17, que falava sobre as receitas com contrato de construção. Então, ela revogou esses dois normativos e reuniu aqui de forma resumida, no CPC 47, como se dará a receita com contrato com clientes, tá? Então, toda receita da incorporação imobiliária e outros segmentos é regimentada pelo CPC 47. E quando se fala em contrato, não necessariamente é aquela burocracia de um papel, né? E eu preciso assinar um contrato, mas também o contrato informal, aquele de boca mesmo, que a gente chega no supermercado, ninguém chega em um supermercado e fala, olha, eu quero comprar esse pacote de arroz por R$25. E o cara vai te entregar um contrato falando, olha, esse pacote de arroz custa R$25, você precisa pagar assim, assim, assado, você assina. Ninguém faz isso. Mas como que você faz? Um contrato informal através do diálogo mesmo, de você falar, eu quero comprar, qual que é o valor? 25, então eu aceito pagar R$25, ali de forma jurídica existiu um contrato, porque eu concordei com o preço que o fornecedor tinha para me fornecer e ali eu estou pagando. Então o CPC 47 ele aborda muitas situações, e ele vai abordar ali, o CPC 47, ele vai caminhar com base em 5 etapas, né? Vai estabelecer as regras ali com base em 5 etapas. A primeira etapa é a identificação do contrato, eu preciso identificar na minha negociação o meu contrato, o que rege o meu contrato, como está regindo o reconhecimento da venda, como eu estou vendendo para o meu cliente, qual é o ativo que eu estou entregando, de qual forma eu estou entregando esse ativo, eu entrego esse ativo ao longo do tempo, e o meu cliente vai ter o controle desse ativo ou não, eu entrego esse ativo em um momento específico no tempo, né? Então, é a primeira regra ali para essa instrução. A segunda, eu preciso identificar as minhas obrigações de desempenho, que é o quê? Basicamente, as minhas obrigações de performance, para entregar o ativo ali, o que eu preciso fazer? Quais são as demandas que eu preciso cumprir para entregar o meu ativo? Um exemplo, numa incorporação vertical, incorporação imobiliária de um prédio na vertical, quais são as obrigações que eu preciso cumprir para entregar o apartamento ali que eu estou construindo para o meu cliente? Essas são as obrigações de desempenho e eu preciso identificá-las ali no meu contrato. Terceiro passo, determinar o preço. Para cada obrigação de desempenho, eu preciso determinar qual é o preço que eu vou cobrar para entregar o meu ativo ao meu cliente. O quarto, alocar esse preço à obrigação de desempenho. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma obrigação de desempenho de entregar uma cozinha personalizada para o meu cliente, eu preciso identificar essa obrigação de desempenho, determinar o preço dessa obrigação de desempenho e alocar esse preço à obrigação de desempenho. Para quê? Para, no final, no quinto passo, reconhecer a minha receita. Tá bom? Esses são os principais aspectos do CPC 47. Só para te interromper, faltam 5 minutos. Tá bom, já estamos finalizando. Pode passar aí para mim, por favor. Bom, como o CPC 47, essa norma, ela é bem complexa, eu trouxe aqui para nós 2 principais aspectos que geram mais dúvidas, né, dentro do mercado contábil e do mercado como um todo ali de incorporação imobiliária. Quais são esses 2 aspectos? Primeiro, o momento em que eu reconheço as minhas receitas, né, que devem ser reconhecidas as minhas receitas, e a forma, como eu faço isso. Esses são os 2 principais aspectos dessa norma. E aí nós temos, agora nos próximos slides, uma explicação sobre isso, né? O momento de reconhecer a receita. Então, o normativo, ele traz 2 momentos. Durante o desenvolvimento do empreendimento, ou seja, eu reconheço a minha receita ao ponto que eu vou desenvolvendo o meu empreendimento, seja ele a infraestrutura de um loteamento, seja ele a construção de um empreendimento, né? Ou em um momento específico no tempo. Um exemplo disso é o habite-se, né? Ou a entrega das chaves, aquilo que nós conhecemos aí no mercado. Quando eu entrego o meu ativo para o meu cliente, eu preciso reconhecer a minha receita. Então, isso é muito importante
para determinação do reconhecimento da receita, porque a receita dentro da minha DRE, dentro da análise da lucratividade ali do empreendimento, ela é um ponto extremamente importante. Então, se eu reconheço a minha receita durante o desenvolvimento do empreendimento, eu tenho uma visão ali do empreendimento como um todo, da lucratividade do negócio. E se eu preciso reconhecer isso em um momento específico no tempo, isso vai ter um impacto muito grande, isso precisa ser analisado, tá? E o outro aspecto seria a forma, né? A forma de reconhecer essa receita. A forma vai depender do momento ali. Se o momento for durante o desenvolvimento do empreendimento, eu posso reconhecer a minha receita, né? E geralmente o que o mercado faz, e também está dentro da norma, é de acordo com a evolução financeira daquele empreendimento. Ou seja, o custo incorrido versus o custo orçado. Então, se o momento para eu reconhecer minha receita for durante o desenvolvimento do empreendimento, como que eu vou reconhecendo a minha receita? Eu reconheço a minha receita de vendas de acordo com o que eu vou construindo esse empreendimento, mas numa construção não física, mas sim financeira. Então, ao passo que eu vou entregando, né, que eu vou entregando o controle, que eu vou entregando o meu ativo para o meu cliente, eu vou reconhecendo a minha receita de venda, que é o conhecido aí o POC, né, que é um termo em inglês traduzido basicamente ao percentual de obra completado, mas de forma financeira, como eu disse. Então, ao ponto que eu vou entregando o meu empreendimento de forma financeira, eu vou reconhecendo a minha receita. E a outra forma, que também depende do momento, né? Quando o momento... Por favor, Carol, passa para mim. Se o momento for em uma data específica no tempo, se o momento for uma data específica no tempo, lá no ABITS, que eu coloquei lá o exemplo, é através do montante de receita de venda acumulada até aquela data. Então, eu vou acumulando a minha receita, não vou reconhecendo ela na minha contabilidade, não vou trazendo ela na minha DRE, e quando chegar esse momento específico, eu descarrego toda a minha receita ali na minha DRE. Bom, isso vai depender do contrato, isso vai depender ali da performance, isso vai depender das obrigações de desempenho, e isso precisa ser analisado empreendimento por empreendimento, negócio por negócio, para estabelecer e estar dentro dessa regra. E, por fim, nós chegamos aí nas vantagens, né? Qual é a vantagem de eu ter tudo isso? Quais são as vantagens de eu ter uma contabilidade societária, de eu ter uma contabilidade em IFRS, de eu ter uma contabilidade de acordo com as normas ali, estabelecidas não conforme a Receita Federal, mas conforme um ente que domina a contabilidade no nosso país? Primeiro, é estar alinhado às normas nacionais e internacionais de contabilidade. É eu ter a minha contabilidade alinhada a essas normas. E estar alinhado a essas normas vai desencadear em outras vantagens. Outra vantagem, representar adequadamente a posição econômico-financeira da empresa, porque se eu faço a minha contabilidade de acordo com regras tributárias, de acordo com regras fiscais, eu não consigo enxergar em uma análise a minha posição econômico-financeira do meu negócio, porque eu só vou ficar analisando caixa, eu só vou ficar reconhecendo a minha receita de acordo com o que eu recebo. Então, fazendo de acordo com as IFRS, esse é um principal ganho que nós temos aí na tomada de decisão, né, do dia a dia da empresa. Terceiro, oferecer oportunidade de avaliação a nível internacional, porque eu estou fazendo a minha contabilidade de acordo com o IFRS. E qual que é uma vantagem em cima desse ponto? Às vezes eu estou criando ali uma empresa, né, para que no futuro eu venda esse negócio, eu entre com um parceiro, e esse parceiro, se ele for do exterior, nós vivemos aí alguns momentos que algumas multinacionais têm interesse de entrar em certos mercados. Nós vivemos isso em 2010, né, quando uma grande multinacional entrou no mercado imobiliário no Brasil, e ela entrou adquirindo 3 empresas, uma no estado de Goiás, nosso estado aqui, outra em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Então, quando essas empresas vão fazer esses aportes, essas aquisições, eles analisam a contabilidade. E se eu tenho uma contabilidade nivelada a nível internacional, né, se eu tenho uma contabilidade a nível internacional, eu ofereço a oportunidade desse parceiro em avaliar os meus números, porque
da mesma forma que ele faz contabilidade no país onde ele está, eu faço aqui também. Então, ele não vai ter nenhum problema de avaliar. O quarto ponto, facilitar o entendimento por parte de terceiros, né? Os acionistas, os credores. É muito mais fácil de analisar, é muito mais fácil de entender quando eu tenho uma contabilidade societária. E, por último, atender exigências das instituições financeiras. Os bancos, as instituições financeiras, quando da captação de recursos, eles têm avaliado a contabilidade societária e tem negado, tá, pessoal? Tem negado algumas linhas de crédito. Se você não tem a sua contabilidade de acordo com o POC, de acordo com as IFRS, se você não tem uma contabilidade alinhada aí na parte societária, eles têm negado aí a liberação de recursos, tá bom? Então, esses são os 5 principais pontos, as 5 principais vantagens de nós termos uma contabilidade societária. Obrigada, Kelvin. Mais uma vez, trouxe muito conhecimento aí para a gente. Eu não vou passar o slide ainda, porque vou pedir aqui para o pessoal fazer a avaliação do evento. Agora a gente vai começar a fazer as perguntas. E aí, mas eu vou pedir para vocês lerem esse QR Code, vou pedir para a Joana mandar aqui no chat também o link, né, para avaliação do evento. Quem não quiser ler pelo QR Code, que leia faça essa leitura pelo link que a Joana vai mandar aqui. É muito importante que vocês avaliem todo mundo. Vamos lá. Vou colocar aqui enquanto eu leio a pergunta, né? Manuel, tá por aí ainda? Tá conosco? Opa, por aqui. Opa, bom demais. Obrigada. O Valmir Baioco, ele pergunta o seguinte, se existe atualmente alguma mudança sobre a permissão do RET para loteamento, porque o RET é só para incorporação, né? Certo. Esse daí eu vou fazer um comentário aqui, vou pedir para o Márcio complemente aí também, que envolve uma questão aí societária e tudo mais. Bom, a Lei 10.931, que é a lei que estabelece o patrimônio de afetação e, consequentemente, o regime especial de tributação, Valmir, ela é específica para os empreendimentos conforme a Lei 4591, que é a lei que trata das incorporações imobiliárias, tá certo? Os loteamentos eles estão regulados por uma outra legislação, que é a 6766, que trata de parcelamento de solo. Então, de uma forma objetiva, respondendo a sua pergunta, para loteamento não se aplica patrimônio de afetação, consequentemente, não se aplica regime especial de tributação. O que ocorre é que existem alguns empreendimentos imobiliários, por exemplo, condomínios fechados, condomínios de lotes, de chácaras, né, que eles são aprovados não na Lei 6766, que trata de parcelamento de solo, e sim na 4591. Então, quando ele tem essa aprovação, por ter área comum, né, aí por ter obras de infraestruturas, né, e etc., quando você tem isso, né, nós temos aqui um entendimento, inclusive é um estudo que a gente tem feito aí, eu queria que o Márcio pudesse comentar, porque a gente tem feito um trabalho a 4 mãos, né, Márcio, de estudo desse assunto. A gente tem entendido que é possível ter a aplicação do patrimônio de afetação, consequentemente, regime especial de tributação, o que geraria uma economia bem interessante para esses segmentos. Manuel, quase não há complemento, né? O que é importante falar é o seguinte, no início da minha fala, eu falei sobre aquela questão da legislação municipal, pessoal, tá? Então, existem municípios que permitem fazer a aprovação de um loteamento aberto ou fechado sob a incidência da lei da incorporação imobiliária, tá? Então, nessas questões, a gente entende da possibilidade. Então, o registro imobiliário perante o cartório de registros, né, competente, e com base também no próprio decreto, na própria aprovação, se for feito com base na legislação permissiva do município como incorporação e ser constituído na qualidade aí de condomínio, em tese possível, né? Mas tem toda uma conjugação desses fatores macro e outros fatores referentes para a gente poder fazer a avaliação.
Só lembrando que isso aí não é uma questão do próprio contribuinte, né, do próprio empreendedor, do próprio desenvolvedor, desculpe, né, de fazer a aprovação de um loteamento com base em uma outra lei. É uma premissa de legislação municipal, pessoal. Perfeito, Márcio. E só reforçando, então, a Lei 10.931, ela reporta o patrimônio de afetação aos empreendimentos aprovados na Lei 4.591, que trata da incorporação, e não na 6766, que trata de parcelamento de solo. Perfeito, pergunta super respondida. A Marina Pires, ela fala o seguinte: com a alteração da Lei 13.970, as incorporadoras que também fizerem vendas de casas no PMCMV também tributam 4%, que antes era 1%. Nesse caso, seria necessário fazer a afetação do imóvel do empreendimento ou está dispensada essa afetação? Então, Marina, esse ponto é um ponto bem que trouxe algumas dúvidas, né? Primeiro é que essa alíquota aí de 1%, né, foi extinta, né, em 31/12/2018, como bem você colocou, e passou a tributar tudo a 4%. O nosso entendimento é o seguinte: quando a gente fala de incorporação imobiliária, a gente tem que fazer afetação. Quando eu falo de incorporação, eu faço afetação. Agora, existem algumas modalidades em que o dono do terreno ele vende o terreno, né, e é contratado para executar a obra, né? Então, eu passo a ser a construtora. Nesse caso específico, a gente entende que aí não haveria necessidade de fazer afetação, porque ele entra numa modalidade de prestação de serviço. Excetuado esse caso, o restante a gente entende que é necessário fazer o patrimônio de afetação, sim. Perfeito, Manuel, obrigada. O Leandro Figueiredo, Márcio, acho que essa pergunta vai estar aí entre a apresentação de vocês dois. O Leandro Figueiredo, ele fala o seguinte: no modelo jurídico administrativo apresentado pelo Dr. Márcio, diz de tributação de distribuição de lucro para o terreneiro no caso de SCP. Hoje já é tributado para esse caso? A tributação da distribuição de lucro? Para o terreneiro no caso de SCP. Não, no caso é o seguinte: no caso de SCP não existe tributação. Na verdade, a gente não tem tributação ainda, tá certo? Genericamente sobre o lucro, tá? Nós não temos essa tributação, então, na SCP. A SCP, ela recebe a título de distribuição de lucro. Inclusive, pode ser feita até a distribuição de lucro desproporcional à questão da SCP, tá? O que pode acontecer na questão da SCP é uma não caracterização da SCP propriamente dita, né? Então, aí pode haver uma outra possibilidade jurídica, mas sendo uma SCP devidamente constituída, inclusive hoje, com o CNPJ próprio, a tributação, não existe tributação sobre os lucros, né, nessa modalidade, quando distribuído ou antecipado. Perfeito, Márcio. Aqui uma última pergunta, só para a gente encerrar, eu queria a contribuição dos três. Quais são os principais erros, né, de cada um desses aspectos, do societário, do contábil, do tributário? Quais são os principais erros que as empresas do setor cometem quando estão constituindo ali seus negócios? É até uma questão de benchmarking para quem está participando. Carol, eu acho que o principal erro das pessoas é não fazer um estudo acurado, né, sobre questões de aspectos civis, societários, né, e como também a própria tributação. Eu acho que tem que haver uma interação com o profissional gabaritado, especialista, que ele possa trazer todas essas modalidades e dessas modalidades extrair quais são ou qual é, né, a mais atrativa para o desenvolvedor. É muito importante dizer que existe, inclusive, a possibilidade de se conjugar todas aquelas opções, né, de associação, de sociedade, no empreendimento imobiliário. Então, a grande questão que a gente fala é o seguinte: é a percepção de um especialista que ele possa, do início, meio e fim, analisando critérios de sociedade,
critérios de tributação e de riscos empresariais, que ele possa definir qual o melhor modelo para ser empreendido. Eu acho que é bem isso, acho que o Márcio falou tudo. Só antes de fazer um pequeno comentário aqui, ficou uma perguntinha para trás aqui, que é quanto à parceria imobiliária, a legislação deixa claro apenas realizar em loteamento de imóveis. Tem alguma alteração para a parceria imobiliária ser realizada para a incorporação imobiliária, né? Pode ser sim, Marina, também aplicável às incorporações imobiliárias, né? Não somente a parte de loteamento. Existe também, não é uma modalidade que é tão amplamente praticada como a parte do consórcio, mas ela é aplicável também. Um ponto que eu acho que é relevante nisso tudo que o Márcio comentou, eu acho que é exatamente isso. O principal erro, né, que eu acho é essa questão mesmo do acompanhamento, do monitoramento. Embora, né, eu abri aqui a fala dizendo que o modelo tributário para o segmento imobiliário, de uma forma geral, é um modelo mais simplificado, né? Mas existem algumas particularidades. Então, tem que estar atento a esse ponto de particularidade, né? Esses pontos específicos, né? Para que não cometa aí alguma falta ou algum excesso, né? Então, é esse ponto aí. Da parte contábil, Carol, acredito que o erro seria não fazer a contabilidade de acordo com a parte internacional, né, das IFRS, atentando para essa questão que a gente comentou. Só agregando um último posicionamento, essa atenção sobre a questão do RET. A gente tem visto, a gente tem trabalhado, a gente tem recebido por parte aí dos desenvolvedores, das empresas da área aí imobiliária, muitos problemas em relação ao RET. O RET ele ficou durante muito tempo sem os critérios, sem o devido cuidado aí dos empreendedores, e a gente tem notado aí que a Receita Federal ela está olhando os processos, ela está notificando. Então, é muito importante que aqueles preceitos, né, que foram citados aí pelo Manuel, que eles sejam cumpridos, pessoal. Isso pode gerar, inclusive, um passivo, pode gerar problemas aí na atividade imobiliária, e o que a gente recomenda é o fiel cumprimento dos preceitos legais. Perfeito. Obrigada, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, agradecer o Márcio, o Manuel, o Kelvin, que compartilharam aqui o conhecimento com a gente. A gente teve muitas avaliações aqui, depois a gente vai estudar, sempre esperando o feedback de vocês. E logo mais, eu acredito aí na parte da tarde, a gente vai enviar a gravação do evento para quem não pôde assistir, para quem quer rever. E também as apresentações de slides, como eu disse, elas têm muito conteúdo ali que podem servir para estudo posterior. Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima tarde para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Pessoal. Obrigado.